Você reconhece esse cenário? Um ano se passou. É um ano que a barragem rompeu, mas não é um ano das nossas perdas. Porque tem gente que ainda não conseguiu enterrar, tem gente que enterrou há pouquíssimo tempo e tem gente que não consegue ainda cair na real do que aconteceu. Todo mundo saiu para trabalhar e não devolveram nada. Então nós não estamos aí falando de um ano de luto. Ele nem começou. O desabafo desta psicóloga mostra que a tragédia de Brumadinho está bem viva na memória dos moradores da cidade. A Kênia perdeu o marido, engenheiro da Vale, quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro passado. Uma avalanche de lama e rejeitos de minério de ferro passou por cima de escritórios e do refeitório da empresa, devastou a região e chegou até o rio Paraupeba. Com um número de perdas humanas enorme. Matou-se mais em um minuto do que se mata numa guerra. Isso é um absurdo. E como será que estão as pessoas que foram afetadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho? O interesse público começa daqui hoje. Nós conversamos com familiares de vítimas e pessoas afetadas pela tragédia. Histórias emocionantes. E você vai ver ainda hoje as ações do Ministério Público Federal para ajudar essas pessoas. Não é isso, Marcela? Oi, Marco. Oi, pessoal. Exatamente. O MPF acompanha de perto esse caso. Mas ainda nessa edição a gente vai falar sobre vários outros assuntos. Olha aí. O processo de desapropriação do Cantagalo começou em 1986 para fins de reforma agrária. A fazenda foi loteada entre os agricultores. Tempos depois, milícias e grupos armados começaram a brigar pelo local. Com a falta de fiscalização, o Cantagalo se urbanizou e perdeu as características agrícolas. Tem pessoas que já te olham meio assim, respeita, mas te deixa um pouco de lado. Ou então uma brincadeira ou outra, fala, macumbeira. E agora a gente volta a falar sobre Brumadinho. A tragédia de Brumadinho completa um ano no próximo dia 25 de janeiro. 270 pessoas morreram no maior desastre ambiental e que mais fez vítimas na história do Brasil. A destruição foi completa, como a gente pode ver por aqui. Mas até meados de dezembro, os corpos de 13 vítimas ainda não tinham sido encontrados. A Natália carrega no peito a lembrança da irmã, funcionária da Vale, que ainda não foi encontrada. Desaparecida é um termo que nós, familiares, não aceitamos, porque a minha irmã não está desaparecida, ela não foi encontrada. Mas ela estava na Vale, assim como os demais, no horário de trabalho, no horário sagrado do almoço, quando a lama, acabou com tudo. O desastre mudou para sempre a pequena cidade de 37 mil habitantes. Nós sabemos que nós estamos lidando com quadros de depressão, que estão sendo agravados, um número grande de quadros de depressão, quadros de ansiedade, com algum impacto maior nas tentativas de autoextermínio, certo? Questões do uso de álcool e de outras drogas, um aumento nisso, da violência doméstica. Então são quadros que estão no nosso radar, estão aumentando e que nós estamos nos preparando, nós ampliamos as equipes, ampliamos a rede no sentido de cuidar disso, tudo na perspectiva de longo prazo.
Até agora, a Vale foi obrigada a pagar mais de 2 bilhões de reais em indenizações individuais e trabalhistas. A empresa prometeu investir quase 2 bilhões na região até 2023. Um acordo homologado pela Justiça, que teve a participação do Ministério Público Federal, garantiu o pagamento de até um salário mínimo por atingido até o final de 2020. Foram definidos valores para o atendimento de famílias atingidas, inicialmente em todo o município de Brumadinho e depois 150 quilômetros do Rio Paraupebas. Impusemos à própria Vale um apoio às comunidades por meio de assessorias técnicas. Está em andamento uma série de estudos para a identificação do dano, que esse é um dano, embora mais localizado do que Mariana, mas é um dano também complexo, né? E a valoração desse dano. Enfim, há algumas ações que eu diria de caráter emergencial no âmbito civil andaram rapidamente. Outro desdobramento é o pagamento emergencial a 2 comunidades indígenas também atingidas pelo rompimento da barragem. 60 famílias serão beneficiadas. MPF e representantes dos índios pataxós atingidos pelo rompimento da mina do Córrego do Feijão em abril do ano passado, em Brumadinho, assinaram um aditivo a um acordo emergencial com a Vale que previa o pagamento de um salário mínimo por adulto, meio salário mínimo por adolescente e 1/4 do salário mínimo por criança. Os índios pataxós vivem às margens do rio Paraupeba, que foi duramente atingido pelo rompimento da barragem. Com a extensão do acordo, 60 famílias indígenas vão continuar a receber a ajuda emergencial da mineradora. Graduação à distância na área de saúde. Você acha que isso pode funcionar? Para o MPF, não. Tanto que foi pedido que o Ministério da Educação suspenda autorizações para o funcionamento de novos cursos EAD nessa área. A preocupação é que o ensino à distância possa causar riscos à sociedade, já que a formação em saúde exige que sejam trabalhadas habilidades técnicas, clínicas e laboratoriais, e não apenas conteúdos teóricos. Você pode interagir sobre esse e outros temas nas nossas redes sociais. Já já a gente vai falar sobre um assunto que, como dizem, não se discute. Mas uma coisa é certa, tem que ter respeito. Llegas a tu casa y no tienes comida. Cuando tienes 2 bebés pequeños que lloran y te dicen que tienen hambre y no tienes que darles. Você vai conhecer melhor essa história ainda hoje. Antes do intervalo, eu disse que hoje a gente ia conversar sobre um assunto que normalmente não se discute, né? Mas é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre religião, porque a ideia é conscientizar sobre a importância do respeito. Vamos ver. Católica, evangélica, espírita, budista, umbandista, enfim, no mundo existem inúmeras religiões, todas com seus princípios,
suas práticas e crenças. Há também ateus, agnósticos e pessoas que não se identificam com uma religião. O importante é ter respeito pela crença de cada um, porque no fundo todos estão em busca do mesmo objetivo: alcançar a paz e o respeito entre os seres humanos e a natureza. E para promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre as diversas religiões existentes no mundo, que pregam como princípio a bondade, foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi oficializada em 2007 e a sua escolha foi feita em homenagem à sacerdotisa do candomblé, conhecida como Mãe Gilda, que morreu de infarto após sofrer agressões físicas e verbais, ser acusada de charlatanismo e ter seu terreiro atacado por grupos de outra religião em Salvador. Depois da assinatura da lei, representantes de diversas religiões, principalmente de matriz africana, a que mais sofre discriminação religiosa, passaram a realizar reuniões e encontros para propor medidas para enfrentamento e prevenção a ataques. Em Brasília, representantes de terreiros e organizações não governamentais se reuniram para discutir o assunto. O segmento de matriz africana hoje está sofrendo a intolerância na carne. As pessoas hoje que têm um terreiro não dormem, porque tem medo de, durante a madrugada, ser incendiado, né, ser acometido de tiro, como já foi, apedrejado. Somente no primeiro semestre de 2019, o Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu 354 denúncias de discriminação por motivação religiosa. A maioria, 48, foi de São Paulo, seguida por Rio de Janeiro com 35 denúncias. No mesmo período do ano anterior, 2018, foram registradas 211 denúncias. Tem pessoas que já te olham meio assim, respeita, mas te deixa um pouco de lado, né? Ou então uma brincadeira ou outra, fala, macumbeira, sabe? Esse tipo de coisas. Digo, não, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou de Deus, eu sou do orixá, né? Que para mim é importante. O mesmo balanço mostra que do total das vítimas de discriminação por motivação religiosa, 66 pessoas eram da cor branca, enquanto 74 eram pretas ou pardas. Esses dados mostram que a intolerância religiosa também está ligada à discriminação racial. A gente quer trazer paz, harmonia para todas as religiões, né? Para a gente se juntar, para ser uma força dentro da matriz africana. E infelizmente, muita gente não aceita, né? E aí, assim, usa de má fé, vem aqui, coloca fogo nas nossas casas, né? Xinga a nossos filhos na escola, tem muita intolerância religiosa, né? Além de ser negros, né? Ainda tem a situação da nossa religião, que o povo não aceita. Para Érica, representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o momento é de união. É extremamente importante que todos os segmentos e religiões se unam nessa discussão da intolerância religiosa, para que possamos acabar com a perseguição, acabar com essa diferença de algo que é tão íntimo, um direito fundamental nosso. Essas imagens nos remetem a um lugar urbano, né? Olha ali, tem praças, restaurantes, até um parquinho para as crianças. Esse é o distrito de Cantagalo, que fica no litoral norte do Rio de Janeiro. Por lá, a polêmica é em torno da reforma agrária. Paulo Miranda é um dos moradores do distrito Cantagalo. Chegou a Rio das Ostras na década de 90. Nesta época, a região de Rio das Ostras, no litoral norte do Rio de Janeiro, já era alvo de disputas entre diversos grupos. Ele viveu na pele o drama de lutar pelo direito à propriedade. Mais de 30 anos depois, Paulo só quer que a situação seja resolvida logo e de forma justa e pacífica para todos os envolvidos.
gente gostaria que, né, as autoridades públicas, municipais, estaduais, federais estivessem atentos, né? Que não adianta criar conflito, não adianta criar desesperança, nós temos que dar condição do cidadão morar com tranquilidade, morar com segurança, desenvolver sua família, desenvolver o lugar. Com a demora no processo de regularização, o Ministério Público Federal enviou um ofício ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o CRECE, para identificar quem estava comercializando terras públicas. Além disso, fez uma recomendação à empresa de abastecimento e distribuição de energia elétrica para que suspenda novas ligações de energia em lotes irregulares. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do INCRA, mas o Instituto não quis falar sobre o assunto. Já a Enel Distribuição Rio nos enviou uma nota dizendo que os responsáveis analisam a recomendação para que, então, respondam oficialmente ao MPF. Por fim, o CRECE informou que visitou a região para confirmar as informações e tomar as devidas providências. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a isenção de impostos para pessoas com deficiência. Você sabia que isso é um direito garantido por lei? Dados do IBGE mostram que no Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E essa parte da população tem direitos específicos garantidos pela Constituição e também por leis federais e estaduais, como a isenção de impostos na compra de veículos novos. E nos últimos anos, por conta dos benefícios, aumentou a venda de carros para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, em 2014 foram mais de 84 mil unidades vendidas. Em 2018, esse número saltou para mais de 264 mil unidades. Já em 2019, um recorde, mais de 300 mil carros foram vendidos para pessoas com deficiência. A lei, que garante isenção de impostos, como o IPI, o ICMS e o IOF, não é nova. Ela foi criada em 1995, mas só de alguns anos para cá, quem tem direito foi em busca do benefício. Afinal, os veículos podem ficar até 30% mais baratos. A cada momento a gente percebe que esses clientes, eles têm chegado até nós com mais informações do que antes, então ele não é um cliente leigo, já é um cliente que já chega na concessionária, já sabendo já de todos os seus direitos, já sabendo de todos os caminhos, tá? Para poder efetuar a compra. Como cada estado também pode definir formas de conceder benefícios às pessoas com deficiência, o Ministério Público Federal tem adotado ações para garantir que esses direitos sejam estendidos a todos. No Paraná, após um pedido feito pelo MPF, a Justiça determinou que seja permitido o registro de veículos comprados com isenção de impostos em nome dos representantes legais de menores de idade portadores de deficiência. Ou seja, se um pai precisa de um carro para cuidar do filho deficiente, ele pode comprar o veículo em nome da criança com todos os benefícios garantidos. Normalmente, no site dos Detrans de todo o país, existem informações sobre quem pode comprar veículos com isenção de impostos. Verifique antes se o seu caso atende os requisitos exigidos. Até mais! Tú llegas a tu casa y no tienes comida. Cuando tienes dos bebés pequeños que lloran. Esse é um trecho do depoimento de uma venezuelana que não aguentava mais ver os filhos passando fome e decidiu vir ao Brasil em busca de uma vida nova. Essa e outras histórias você vai conhecer agora no documentário Vindas e Vidas, produzido pelo MPF em Pernambuco, em parceria com a Caritas Brasileira. Na plateia do Cinema São Luís, o mais antigo do Recife, olhos atentos. Todo mundo interessado em saber como estão os refugiados
que moram em Pernambuco. O número de venezuelanos refugiados no Brasil cresceu consideravelmente entre os anos de 2015 e 2019. E eles não param de chegar. É sobre este fenômeno que trata o documentário Vindas e Vidas. Produzido com o apoio do MPF, em conjunto com outras instituições. É função do Ministério Público trabalhar pela igualdade das pessoas, pelo tratamento humanitário das pessoas, sejam nacionais ou não nacionais. Essas pessoas entram pelas fronteiras. Nós temos um problema seríssimo lá no estado de Roraima, que é um estado pequeno para acolher um contingente tão grande, e o Ministério Público tem que trabalhar nisso aí. Mas não só o Ministério Público Federal que está lá nessa região de fronteira, também o Ministério Público Federal que está nos vários interiores do país, como, por exemplo, aqui em Pernambuco. O filme é baseado na história de 4 famílias venezuelanas refugiadas em Pernambuco e relata o drama de quem está tentando recomeçar a vida longe de casa. A gente pensou que seria oportuno, né, se comunicar com o público aqui para explicar o que são refugiados, imigrantes, porque a gente sabe que muito se fala, pouco se discute. E nesse muito que se fala, existe muita notícia falsa, existe muita coisa que se cria e que só faz reforçar preconceitos. O documentário não mostra apenas o que motivou a partida dessas pessoas de seu país de origem. Muitas famílias estão fugindo da fome e do desemprego em virtude da crise na Venezuela. Mas o que está em cena neste filme é como estas famílias estão recomeçando a vida aqui entre nós e como os brasileiros estão respeitando esse processo de adaptação, garantindo aos nossos vizinhos condições humanas de sobrevivência. E a ideia desse documentário é mostrar que entidades como a Caritas, instituições como o Ministério Público Federal, como a Universidade Católica, preocupada com essa realidade, fez um trabalho bonito para mostrar. Vamos conhecer essas histórias, né? Vamos perceber que por trás dessas pessoas tem uma história de vida e são histórias que a gente precisa conhecer para ajudar. O filme foi gravado durante o primeiro semestre de 2019 e não utilizou recursos do orçamento das instituições envolvidas. A gente partiu de uma ação humanitária. Então, dentro de uma ação humanitária, não interessa saber, né, se essas pessoas são de que etnia, de que país, qual é a religião, qual é o pensamento político. Isso não tem sido um critério para a ação humanitária. Qual tem sido o critério? Né? O grito e o sofrimento que essas pessoas trazem e de que forma nós podemos responder. Então, partindo disso, esse documentário deu voz àqueles que fizeram essa experiência. Deu voz e lágrima. O filme terá novas exibições em outras instituições e, em seguida, ficará disponível nas redes sociais. E que histórias, né, gente? Emocionante mesmo. Bom, e assim a gente termina o programa de hoje e eu, como sempre, te espero aqui semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.